Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Ouvintes, uma pergunta bíblica se requer uma resposta bíblica. Paulo diz assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Vejamos bem, se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo que Paulo pregou? O mesmo que os apóstolos pregaram? Não ensinaremos nós como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois, Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho além do que vos tenho pregado, seja anátema. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Vamos examinar os relatos dos serviços batismais que foram registrados na Santa Palavra de Deus? O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo. A multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus. Algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: "Que faremos?", foi a seguinte, a resposta. Quando perguntaram a Pedro e os demais varões: "O que faremos?", a resposta foi a seguinte: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo é porque eram judeus e o batismo serviria para que confessasse a Jesus Cristo. Vejamos, porém, que a casa de Cornélio e os membros de sua família aqui novamente encontramos a Pedro ordenando que se batizassem no nome do Senhor. Se você deseja conferir, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48.
Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecoste, certamente havia tido bastante tempo para ele se corrigir antes que ele fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Meu ouvinte, quando eles ficaram comovidos e disseram a Pedro e o resto dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 37, e isto inclui a Mateus também, quem escreveu o livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, também Atos capítulo 2, versículo 14, vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus também estava lá. Porém, nós não encontramos palavras de Mateus corrigindo a Pedro. Não. Porém, não encontramos palavras de correção da parte de Mateus. Por quê? Jesus disse em João capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2, 20. Em lugar nenhum na Bíblia encontramos que eles batizaram repetindo as palavras citadas em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Observem bem, em lugar nenhum na Bíblia tem um batismo registrado que eles batizaram repetindo estas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, meus amados, prezados ouvintes, escolhidos, semente eleita, predestinados a ouvir estas riquezas, predestinados a ouvir estas revelações, estas grandes verdades da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, eles apenas batizaram no nome de Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em São Mateus 28, versículo 19, pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usasse essas palavras como uma fórmula. Ele ordenou o batismo usando o nome. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano. Observem. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só havia sido batizado em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 14 e 16. Cornélio era um homem justo e temia Deus.
com toda a sua casa. E ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhe diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Quando ele declarou a grande verdade que, por meio do nome de Jesus, todo que nele crê recebe remissão dos pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra e eles falaram em línguas, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor. Atos, capítulo 10, versículo 47. Ouvintes, a seguir, observemos um ato batismal dirigido pelo apóstolo São Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João Batista. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram esta palavra, esta pregação, este ensinamento de Paulo, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou mudou do batismo quando batizou Lídia e sua gente de casa, e nem ao carcereiro de Filipos. Agora notem bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu as instruções finais a eles em São Mateus capítulo 28, versículo 19, e São Lucas capítulo 24, versículo 47. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem recebeu esta revelação? De quem Paulo recebeu esta revelação? Cumpre mencionar que o evangelho de Paulo é uma cópia ou uma imitação de outros apóstolos, mas é uma revelação. Sim, uma revelação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, eu não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. E ele escreveu: e quando fizerdes por palavras, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual,
Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, não do homem, do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja hoje. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Meus amados ouvintes, devemos ler Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticavam após a vinda do Espírito Santo. Você dirá, um argumento seu, você dirá, se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Oh, meu ouvinte, sim, certamente ele o disse. Note o que Jesus disse. Note bem. Note o que ele falou no nome, singular, no nome. Aí vai a pergunta: qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. O próprio Jesus dá a resposta em São João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. Aí vem a segunda pergunta: e qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em São Mateus capítulo 1, versículo 21. E chamará o seu nome Jesus. Esta foi a resposta dada por um anjo em São Mateus capítulo 1, versículo 21. O nome do Filho, e chamará o seu nome Jesus. Aí vai a terceira pergunta: e qual é o nome do Espírito Santo? É revelado? A resposta é encontrada em São João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Oh, meu ouvinte, ficou claro? Todas as respostas redigidas na Bíblia Sagrada. Nós não temos resposta encontrada em seminário, em colégios bíblicos. Não! Nós temos as respostas na Bíblia Sagrada. É citada nos versículos encontrados em São Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos, e foi necessário que o entendimento lhes fossem abertos. E muitos hoje em dia necessitam desta mesma operação para que possam entender as Escrituras, a palavra de Deus. Em São Lucas capítulo 24, versículo 47, está escrito assim: encontramos que está escrito que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Você quer o perdão do seu pecado? Você quer a remissão dos seus pecados? Então você tem que crer no nome de Jesus Cristo. Você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vejam bem, São Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento. É o que eu estou fazendo neste momento a você, meu amado ouvinte. Estou pregando o nome de Jesus. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Pedro um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado estas instruções, poucos dias depois começou a pregar, inspirado pelo Espírito Santo, e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos e, se sentindo condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro não hesitou e firmemente deu a prescrição, a receita: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em São Mateus 28, versículo 19, porém não as palavras de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38. Mas, observe, foi Pedro que falou no dia de Pentecostes? Ou foi o Espírito Santo em Pedro, após a descida do Espírito Santo em Pedro no dia de Pentecostes? Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus. Primeira carta de Pedro, versículo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Pedro foi um apóstolo e a ele fora dado as chaves do reino. São Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18. E não temos o direito de desacreditar em suas palavras, porque a ele foi dado a chave do reino. Sim, a Pedro foi dado as chaves do reino de Deus. Para que lembrais das palavras que primeiramente foi dita pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Aqui somos ensinados, somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e dos mandamentos dos apóstolos. E o apóstolo Pedro ordenou que o batismo fosse realizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O senso comum lhe dirá, nesse momento, que o livro dos Atos é a igreja primitiva em ação. E se assim batizarem, então assim é como se deve batizar. Se foi assim que eles batizaram os apóstolos, então é assim, é como nós hoje devemos batizar. De coração aberto, meu ouvinte, consulte as Escrituras e seja urgentemente, rapidamente, apressadamente batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus lhe encherá com seu Espírito. A fórmula correta para o batismo é nas águas e tem sido restaurado nesses últimos dias. Portanto, arrependei-vos e cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis
o dom do Espírito Santo. Meu ouvinte, você que ainda não foi batizado, após ouvir estas grandes verdades, o que impede você descer às águas? Você que deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, faça agora a sua decisão precisa e correta. É aceitar o batismo bíblico, apostólico, de acordo com a palavra de Deus. Você que deseja, entre em contato conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com tamanha responsabilidade, satisfação e amor divino, nós estamos prontos para ir até você, aonde quer que for necessário. Na cidade aqui do estado de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo, nós temos varões, homens de Deus, pregadores do evangelho completo, da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, prontos, preparados para lhes batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, torre forte ao nome do Senhor Jesus Cristo. E você que é justo e deseja ser salvo, você correrá agora. Solicite o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco através do telefone 15 997 57 57 70. Repetindo, 15 997 57 57 70. Que Deus vos abençoe. Em nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.